E aí, galera? Aula de hoje nós vamos resolver mais um exercício de vestibular. E você tá a fim de aprender como resolve esse probleminha que tá aí na sua tela? Bom, então não esquece, hein? Se inscreve aqui embaixo no meu canal. E agora sim, vamos lá aprender como resolve esse probleminha que tá aí na aula de hoje. Bom, pessoal, vamos lá então hoje resolver um exercício da UFF, Universidade Federal Fluminense, que diz o seguinte: considere a função f, r mais em r, definida por f de x igual a 3 menos x vezes 3 menos 1. Identifique a melhor representação do gráfico de função, do gráfico de f. Bom, gente, um exercício muito legal, diferente, esse aqui da UFF, porque nós temos aqui a função dada. Essa função, primeiramente, ela não está na forma eh, da definição, vamos dizer assim, de uma função do segundo grau, né? Ela está no formato fatorado, então nós vamos ter que desenvolver primeiramente essa função para ver ali, identificar melhor quem é o A, quem é o B, quem é o C, né? Porque isso é importante para a gente conseguir definir algumas coisas. E depois disso, nós vamos ter que analisar qual dessas 5 imagens representa o seu gráfico, certo? E nessa questão especificamente, pessoal, tem uma coisinha importante que muita gente, quando vai fazer a leitura da questão, né, num vestibular, acaba ignorando esse pedaço, essa parte, e aí acaba se equivocando quando aparece uma questão nesse nível, que é o seguinte, que é esse cara aqui, ó. Esse cara aqui também ele vai ser importantíssimo em nossa definição de resposta. Então esse cara aqui, geralmente, a pessoa nem lê direito, passa despercebido, mas é importante a gente conseguir ter uma ideia sobre esses elementos, perfeito? Para a gente começar então, vamos fazer o seguinte: vamos desenvolver essa função aqui. Então, vou escrever aqui a função fatorada. Vou colocar aqui, ó, f de x é igual a 3 menos x, está entre parênteses, vezes o meu x menos 1, certo? Isso aqui está na forma fatorada. Então, como é que eu posso desenvolver esse negócio aqui? Faz o famoso chuveirinho, né? Distribui esses elementos que estão na minha multiplicação, né? Então eu vou fazer aqui o 3 multiplicado com o x, o 3 multiplicado com o menos 1, o menos x multiplicado com x, o x negativo multiplicado com menos 1. Vai acabar essa distribuição eu conhecendo os elementos aí dessa fatoração, certo? E depois a gente consegue arrumar ali, fazer as junções, né, que dá para resolver e transformar isso numa função do segundo grau com os elementos A, B e C à amostra. Perfeito? Então como é que nós vamos fazer aqui? Vamos fazer o seguinte, vamos fazer aqui um f de x igual, vamos começar a distribuir 3 vezes x, eu vou ter um 3x, 3 vezes menos 1, eu vou ter um menos 3, sem letra nenhuma. Agora eu faço menos x com x, eu vou ter um menos x ao quadrado, e eu vou ter um menos x com menos 1, eu vou ter um x, né? Um x ou apenas o meu x. Transformei isso aqui, agora eu consigo desenvolver o que dá para desenvolver aqui, né. Os únicos elementos que estão na mesma família, né, é esse cara e esse cara. Então eu vou chamar o f de x igual x quadrado negativo mais 4x menos 3, né. Então essa aqui, ó, é a minha função do segundo grau. Então aqui eu já fiz ali as transformações necessárias. Perfeito? Bom, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos pegar isso aqui e vamos verificar o que nós temos aqui nas imagens, tá? Se nós olharmos aqui na função que eu tenho, o que acontece? O que a gente tem de conhecimento aqui? Sabemos que o A ele vale menos 1, isso é importante para nós. Sabemos que o B ele vale 4, o B não vai ser tão importante para a gente resolver nada aqui pelo momento.
E a letra C, muito importante para a gente conseguir definir alguma coisa aqui, vai ser um -3, certo? Bom, o que que nós vamos fazer? Se a letra A, coeficiente A, vale -1, o que que nós temos numa função do segundo grau? Temos que a concavidade dela, né, ela vai estar virada para baixo. Se ela estiver virada para baixo, já conseguimos eliminar algumas coisas aqui. Já conseguimos eliminar a letra B não tem condições de ser a correta, porque olha só a concavidade da minha parábola que está na letra B. Ela está para cima, não corresponde isso. Posso eliminar a minha letra C também não, concavidade está virada para cima, não vai rolar. E a letra D, desde o começo, eu poderia jogar fora ela, né? Porque ela não é uma função. Olha só aqui, ó, a situação do meu y. Quando o meu x é 0, o meu y ele está entregando para mim o valor 1 e o valor 3. Isso aqui é uma exemplificação, uma amostra de um desenho que não é função, porque a regra básica da função é cada valor do domínio, no caso aqui meu domínio que eu estou dizendo é o domínio valendo 0, vai se relacionar com apenas um único elemento de imagem. E aqui nesse caso, se o meu domínio é 0 e o meu y ali, que é a minha imagem, é 1 e 3, já cai por água abaixo, né, tudo que aqui a gente falou relacionado à definição, porque o domínio zero está pegando 2 caras, né, 2 elementos de y, que é o 1 e o 3, e não pode, o domínio zero só pode pegar um elemento de y, né. Então essa letra D, ela nem é uma função. Então aqui, gente, é que está a questão, porque olha só, se nós olharmos os 2 gráficos que sobraram, né, nós temos, de uma certa forma, os gráficos iguais. Só que a única diferença está aqui, ó, que esse gráfico tem uma seta, né, aqui no -3, e aqui esse gráfico, ele tem uma seta do lado oposto, né, do outro lado. E aqui no -3 ele não tem seta nenhuma, ou seja, dá a indicação de que começa o gráfico aqui, e aqui também não tem nenhuma seta, dá a indicação de que o gráfico começa aqui, né. O que que acontece aqui, gente? Qual é a diferença entre esses 2 gráficos? Qual que é o correto? Bom, o correto, já vou dizer aqui para vocês, que é a letra E, tá. Por quê? A chave tá aqui, gente, ó. O que que é isso aqui na pergunta? A pergunta foi: considere a função f R+ em R. Esse R+, o primeiro valor aqui, para quem não sabe, ele indica o domínio da minha função. Ele indica em qual conjunto o domínio da minha função está. Esse segundo elemento aqui, ele indica a imagem da minha função. Em qual conjunto a minha imagem está. Geralmente, na maioria dos exercícios, questões de vestibulares em que aparece uma função no segundo grau, o domínio e a imagem, eles estão de R para R, ou seja, eles estão no conjunto dos números reais, né? Números reais infinitos, aí eu posso trabalhar com qualquer conjunto real, né? Qualquer número real, aliás. E na minha imagem também está todos os elementos do conjunto dos números reais. Nesse caso aqui, gente, ele está dizendo que o domínio está em R positivo. O que significa R positivo? Significa todos os números que estão dentro do conjunto dos reais, mas que estão positivos. E por que que a letra A, ela não é a nossa questão correta? Ela não é a nossa questão correta, porque se eu for observar aqui, eu vou apagar aqui só para a gente ter uma imagem um pouco mais limpa. Por que que a letra A não é certa? Porque essa seta aqui, ela indica realmente o contrário. Ela indica que após esse elemento aqui, que é o x, o domínio, valendo 0, e o y, que é a minha imagem, valendo -3, após, né, esse cara, para trás desse cara, o meu domínio como negativo, -1, -2, -3, ele vai continuar trabalhando dentro desse meu gráfico.
Já a nossa letra E, não. A nossa letra E, ó, tá dizendo que o negócio começa exatamente nesse ponto que é o 3 negativo para o Y, porque ele é a minha imagem, só que o meu domínio, ele é zero. Então o meu domínio sendo zero, ele vai acabar entrando aqui como um valor positivo. Então esse maisinho aqui, ó, ele indica o conjunto dos números reais positivos, né. E aí, no caso aqui, nós vamos ter que eliminar todos os negativos e trabalhar com os domínio a partir dos reais positivos. Então, por isso que tem essa quebra aqui no gráfico, tá. Então a nossa resposta correta, não tem cálculo nenhum aqui para fazer, era apenas essa análise que nós tínhamos que resolver, é a nossa letra E, porque aqui sim está indicando que o primeiro valor de domínio é o zero, e ele é aqui um número positivo para nós, né? E a minha imagem, a primeira imagem que eu tenho no desenho do gráfico é o -3. Depois disso, aí eu vou trabalhar com todos os outros domínios positivos sem problema nenhum, como essa seta aqui no final indica. Essa seta aqui, ela está indicando que após esse desenho que está aqui, o meu desenho de gráfico continua aqui para baixo e eu posso pegar qualquer domínio aqui depois do 3, posso pegar o domínio valendo 4, posso pegar o domínio valendo 7, posso pegar o domínio valendo 20, que não tem problema. Dentro dessa função aqui, eu vou conseguir trabalhar a minha imagem, certo? Então, tá aí respondido para vocês mais uma questão de vestibular, beleza? Mas e aí, galera? Gostou do exercício? Achou interessante a forma que eu trouxe aí para responder esse probleminha? Bom, se você gostou, agora você me ajuda, hein? Se inscreve aqui embaixo no meu canal, deixa seu like, comenta aí para eu saber o que você achou dessa aula, mas também não esquece, compartilhe esse vídeo com seus amigos para que outras pessoas também aprendam como resolve um exercício de vestibular. Valeu? Vou ficando por aqui. Aguardo você numa próxima aula, num próximo vídeo. Valeu, galera. Bons estudos. Até a próxima. Tchau.